Estimados alunos, vamos então corrigir nossa primeira semana, semana 1 do PET 5, do nosso plano de ensino tutorado. Essa semana em filosofia nós estudamos um pouco sobre uma corrente filosófica que perpassa vários séculos aí, durante toda a história, que até é intrínseca ao homem, né, que é o dogmatismo. Dogmatismo aqui em grego significa o que se fundamenta em princípios, princípios que têm um fundamento, que tem um elemento constituidor, fundacionista. E depende muitas vezes na religião, o dogmatismo tem um elemento importante, porque ele te dá segurança, ele te dá norte. Na filosofia que perpassa sempre a dialética, o princípio de busca da verdade. Então, na filosofia, uma pessoa dogmática nem sempre é bem vista, porque é aquele que tem a verdade, e a verdade está sempre aberta, está sempre na busca de ser constituída e dialeticamente ser refeita. Então vamos lá para as nossas questões dentro da atividade. Nós temos duas questões aí, uma fechada e duas com dois tópicos abertos. A primeira sobre as diferentes formas de manifestação do dogmatismo, qual que seria a correta. Dentre elas aqui nós percebemos que a letra A, em que a metafísica tradicional, por acreditar que poderia progredir sem uma crítica da razão, foi considerada por Immanuel Kant dogmática. Qual que seria a metafísica tradicional? Aquilo que vem já desde a Idade Média e que, de certa forma, para Immanuel Kant e René Descartes, continua a dar enfoque ao elemento constituinte, que é o ser humano como o ser central ali de todo o enfoque da busca do conhecimento, na teoria do conhecimento, entre aquilo que é o sujeito e o objeto. Mas se percebermos que é preciso rever os conceitos a partir daquilo que a razão identifica, que nós precisamos despertar do sono dogmático. Então a letra A nos constitui como elemento principal. A letra B não é certa porque acredita na infabilidade do seu método, ou seja, aquilo que constitui dogmatismo, que é nessa ideia de infalível mesmo, uma verdade absoluta. E a letra C aqui, ó, dogmáticas, pois tanto na ideia de Kant, que tenta superar essa constituição filosófica do dogmatismo, então não pode ser a letra C, porque dogmática é aquilo que Kant realmente tenta superar e faz com que dialeticamente ele supere e combata, né, nessa ideia da tradição filosófica que vem aí da modernidade e que tem como princípio a Idade Média. A letra D, os filósofos pré-socráticos, cada um tinha um princípio arquê, que pegava um elemento físico, né, a physis, para entender, para constituir, para analisar o universo. Então não tem a mesma origem, porque cada filósofo da filosofia pré-socrática buscava origens diferentes para constituir, para entender a cosmologia do universo, né? Então nós temos aqui como alternativa mais correta nesse tipo de perceber as várias manifestações do dogmatismo, a ideia do Kant, né, que é a letra A. A número 2 nós temos aberta aí, que faz uma contraposição ao dogmatismo
que ele, como uma atitude aí autoritária e submissa, né, em que distingue aí o que é ciência, o que é senso comum, sempre percebendo assim, o senso comum como elemento aí constitutivo de hábitos, preconceitos, tradições que são cristalizadas muitas vezes na vivência, da experiência da comunidade, e a ciência, que é a busca a partir de métodos científicos para buscar realmente a verdade a partir de comprovações. Então nós vamos tentar responder a letra A e a B. Cite duas implicações políticas do dogmatismo e de exemplos relacionados à atualidade. Do ponto de vista da objetividade, explique por que o conhecimento científico é superior ao senso comum. Então eu coloquei aqui, na letra A, quais duas implicações que poderíamos pôr? Primeiramente, a permanência do status quo. O que é status quo? É a concordância com as desigualdades sociais, sem transformações de ideias, tendo sempre as mesmas políticas, né? Aqui nós já entendemos duas ao mesmo tempo, duas implicações políticas, que é o conformismo, né? O estabelecimento de uma sociedade que, do jeito que está, ela deve permanecer, e que, ao mesmo tempo, para constituir esse status quo, é preciso que certas ideias sejam entendidas como ideias absolutas, ideias assim que possam constituir, por exemplo, o tipo de sociedade de classe, quais que são os predominantes, quais que são os tipos de cargos, os tipos de pessoas que constituem a elite de uma sociedade. Então, aqui eu coloquei como exemplo também o orçamento participativo. Muitas das vezes uma pessoa que tem essa introspecção de uma verdade sempre absoluta, tendendo a esse dogmatismo, não vai aceitar de maneira nenhuma que a comunidade defina aquilo que ela precisa, aquilo que ela poderia colocar como elemento prioritário da política pública ali daquela comunidade que está precisando. Ah, não, mas é um vereador, é um deputado, tanto estadual como federal, ele que deveria determinar a partir de vários elementos constitutivos de uma sociedade que contribui para esse status quo, para que permaneça do jeito que está. Agora, a própria comunidade definir o que ela precisa, isso daí não é um elemento que um dogmático político vai aceitar, né? Então nós temos esses dois elementos que implicam aí a verdades absolutas e essa vida política de conservação do status quo. Do ponto de vista, então, da objetividade, o conhecimento científico ele é sempre assim, contraditório àquilo que a sociedade cultiva no seu dia a dia. Faz com que o conhecimento seja imparcial, porque o conhecimento objetivo ele implica em dados concretos, mais confiáveis. Exemplo, uma pesquisa sobre o uso de determinada vacina. Então, concretamente, vai mostrar que essa vacina ela precisa constantemente ser aplicada, porque ela está dando bons resultados conforme a estatística daquilo de elementos concretos que são pesquisados. Então o objetivo ele supera o senso comum, que está baseado naquilo que é as impressões imediatas. Isso daí, o conhecimento científico ele sempre nos alerta para aquilo que é o subjetivismo, que não pode ser o elemento que constitui realmente a busca da verdade. Mas é claro que depois nós vamos ver para frente que tem vários outros elementos que implicam numa busca da verdade, né? Mas dentro daqui dos elementos que constituem essa atividade, nós percebemos que a objetividade ela ajuda sim a entender melhor, a ter mais segurança
e que a ciência seja imparcial, ela não é subjetiva, ela não tende a interesses particulares, né? Então nós fechamos aí nossa semana primeira do nosso PET 5, contribuindo um pouco mais para a nossa formação filosófica, para um senso crítico, uma formação mais cidadã dentro de uma sociedade em busca de transformação social. Bom final aí de reflexão, de correção das atividades, e até a próxima aula.